Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa Casa do Caminho. Boa noite também àqueles que estão nos assistindo pela internet. E é sempre uma alegria, uma satisfação quando nós nos reunimos para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E é justamente com essa alegria que nós estamos sendo recebidos nesse momento pela espiritualidade superior, não agora, mas no momento que nós adentramos por aquela porta, ou que nós já tivemos a intenção de aqui virmos, a espiritualidade já está nos amparando. E podem ter certeza de que tudo aquilo que nós vamos buscar no sentido do bem-estar espiritual, do bem-estar psíquico, do bem-estar moral, nós vamos conseguir sim, desde que nós tenhamos fé e perseverança, né, que será o tema de hoje que a nossa companheira vai falar. Então, nesse momento, nós vamos nos aquietando, cerrando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, na certeza de que os nossos amigos espirituais, os nossos companheiros da espiritualidade superior estão aqui conosco, nos trazendo muita luz, muita paz, muita harmonia. Vamos sentindo, queridos companheiros, esse ambiente que se forma, essa egrégora de paz, esse ambiente de luz, esses fluidos que vêm do alto, caindo em forma de um orvalho muito sutil, banhando as nossas cabeças, ali que se encontra aquele centro de força que nós chamamos de coronário, bem no alto da cabeça. E por ali ele vai se espargindo por todo o nosso corpo perispiritual, nosso corpo astral, trazendo não só a medicação do corpo, mas trazendo a medicação da alma, que é aquilo que nós buscamos principalmente. Vamos nos dando as mãos em espírito, nós aqui, que estamos aqui com esses nossos irmãos espirituais, desencarnados, que aqui se encontram também, formando esse verdadeiro elo de luz, de paz, de harmonia, tal como Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a ti mesmo. E é nesse elo de amor, nesse elo de fraternidade, nesse elo de muita paz, que nós agradecemos a Deus pela oportunidade da encarnação, de aqui estarmos. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre Maior, pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade superior, aos guias da casa, aos nossos mentores, por aqui estarem nos amparando, nos guiando, fazendo com que os nossos trabalhos de hoje adquiram plena energia, adquiram tudo aquilo que nós esperamos que aconteça em benefício de todos aqueles que vieram em busca, quer seja nós encarnados, quer seja aqueles nossos irmãozinhos da espiritualidade. E assim, queridos companheiros, vamos abrindo os nossos olhos, porque agora nós vamos ter uma palestra bastante importante, conforme nós já falamos no início, né? É do livro Alerta, da Joana de Ângeles, guia, que o psicografou através do Divaldo. O tema é com fé e perseverança, tudo aquilo que nós precisamos, né? Fé e perseverança. Que a nossa companheira Leda seja bastante feliz. Boa noite a todos, queridos amigos, né? Já formamos um elo de amizade assim, porque é um grupo, todos com o mesmo objetivo, de entender as lições de Jesus e de nos melhorarmos, entendermos um pouquinho a vida, essa sociedade, esse planeta e esse universo, né, que nos recebe tão amorosamente. Nós, criaturas que somos do Pai, todos irmãos em Deus. Muito bem. O texto, hoje, quem traz, é o espírito Joana de Ângeles, um espírito especial, poeta, otimista, que nos exorta ao trabalho, com o título Fé e Esperança. Então, ela começa o texto assim. Estes são dias de transição moral e de crescimento espiritual do planeta. Não tenhas dúvida. Olha o que ela fala, moral e espiritual. Em face das circunstâncias,
Não te surpreendas com a paisagem emocional aflitiva que se apresenta entre os homens em toda a parte. Muito bem. Joana está nos falando da transição planetária. E quantas vezes nós nos pegamos, mas será que existe mesmo essa transição? A Terra está passando por esse processo de melhora? Nós nos questionamos, porque nos falta a fé. Mas quando nós avaliamos sob diferentes prismas, nós imaginamos, o nosso planeta, a Terra, ela não é um ponto azul, lindo, mas ela não é um ponto solto no universo. Como Jesus nos disse que havia muitas moradas na casa do Pai. Então a Joana de Ângeles diz que a gente não desacredite em momento algum que estamos passando por essa transição, olha o que ela coloca, moral e espiritual. Em todos os sentidos nós estamos vendo progresso aqui na nossa Terra. O progresso também no sentido material, e no sentido científico. A Terra está evoluindo, mas especialmente se fala do moral e espiritual. Então nós vamos buscar lá em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Olha, uma das últimas questões que Kardec pergunta aos espíritos, a questão de número 1011. Kardec pergunta assim, ele pergunta para os espíritos, haverá lugar determinado no universo destinado às penas ou venturas dos espíritos de acordo com seus méritos? Olha, Kardec não diz nem na Terra, nem na psicosfera da Terra, nem aqui em volta. Ele diz no universo. Olha a grandiosidade, a extensão do que ele pergunta. Aí os espíritos respondem. Esse lugar determinado no universo, ele é inerente ao grau de adiantamento dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio da própria felicidade ou infelicidade. Olha o que ele está dizendo. Que não tem um lugar. Cada um possui em si a felicidade ou infelicidade. Não existe lugar aqui, ali ou lá de sofrimento, ou de prazer e de ventura. Quanto aos espíritos encarnados ou desencarnados, são felizes ou infelizes, segundo o seu grau de evolução. Então, quando nós avaliamos a nossa própria Terra, nós percebemos que aqui existe, nós sempre nos detemos na tristeza, nas tragédias, nas coisas ruins. Mas será que não existe felicidade? Não existe alegria? Não existe espíritos do bem encarnados que estão ajudando a alavancar o progresso? Existe sim, porque Joana nos diz que o bem ou o mal, e Kardec já dizia antes dela, que o bem ou o mal, felicidade ou infelicidade é interno e não externo. Independe do lugar em que nós estamos. Independe se é numa mansão, se é num casebre, se eu trabalho como um doutor, se eu trabalho sem título nenhum, numa condição mais humilde. Depende da minha fé, depende daquilo que eu acredito. Se eu acredito que sou um filho de Deus e que não estou à toa aqui, eu tenho essa confiança, essa fé, que estou aqui na Terra por algum motivo, algum destino eu tenho. Como a Terra como um todo tem um destino, como o universo como um todo. Então essa confiança, essa crença, ela não depende de fatos isolados da nossa vida. Muitas vezes, Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, quando ele nos ensinou essa oração dominical, ele diz, seja feita a sua vontade. Às vezes nós nos equivocamos, a gente acha que a sua vontade é a minha vontade. Mas é a vontade do Pai. E quando é feita a vontade do Pai, nós não concordamos. Por quê? Porque nós temos, às vezes, uma visão muito limitada, aqui e agora, nesse nosso momento. E tem um fato que diz assim, que um senhor, ele tinha um filho e um pônei. E ele vivia muito feliz. Ele vivia na maior alegria porque ele tinha um filho muito bom e um pônei. Aí, um belo dia, esse pônei desapareceu. Então, esse senhor ficou infeliz, porque o pônei tinha desaparecido. Vivia numa tristeza muito grande. Passado um período, esse pônei voltou com um cavalo selvagem, com um garanhão, acompanhando ele.
Nossa, além do filho, pônei que estava ali, ainda tinha um garanhão, que o pônei tinha trazido como companheiro. Aí ele voltou a ficar feliz. Ficou feliz novamente, falou, mas que bom, que alegria. E o filho, naquela alegria, naquele contentamento, né, de ver o cavalo selvagem, como ele estava acostumado a montar no pônei, ele foi dar uma volta no cavalo selvagem. Mas como um garanhão, ele caiu e levou um tombo do cavalo. Aí o pai voltou a ficar infeliz, porque o filho tinha caído do cavalo. O filho ia passar por todo um processo de recuperação, ia ficar muito tempo sem poder frequentar a escola, enfim. O pai ficou infeliz com aquele processo de recuperação do filho. Nesse período, onde o filho estava se recuperando dessa queda, foi declarada a guerra. E o seu filho não pôde ir para a guerra porque justamente ele estava com a perna engessada. E o pai voltou a ficar feliz. Então nós somos assim. Nós vamos, né, mudando da felicidade para a infelicidade, de acordo com a nossa visão limitada, com aquilo que eu acho que é bom para mim. E quantas vezes que eu até não barganho, eu faço barganhas com Deus, como se ele precisasse de promessas, de, não, porque se me acontece tal coisa, eu vou deixar de comer doce, eu vou deixar de, enfim, uma série de coisas. Será que Deus precisa disso? Não. Então, segundo a nossa lente, que às vezes é muito limitada, quando não temos essa fé, essa confiança firme no Criador, acontece isso. Percebemos, então, que a nossa vida como um todo, a estrutura da vida, da nossa alma, das nossas encarnações, da nossa vida presente, ela é toda estruturada. Então, os pedaços da nossa vida são como um quebra-cabeça. Quem já não fez um quebra-cabeça aqui? Todos nós já brincamos, né? Quando somos mais jovens, os mais fáceis, e assim, né? Ele vai aumentando o nível de dificuldade de acordo com o que nós vamos entendendo melhor. Então, a vida é esse quebra-cabeça. E nós aqui, é muito importante que nesse quebra-cabeça da vida, nós tenhamos a noção do todo. Porque se nós nos detivermos nas partes, não vai fazer sentido. Então, qual é o todo do quebra-cabeça da vida? É o nosso progresso, é os nossos acertos do passado, aquilo que nós trouxemos, que estava em desacordo lá atrás, numa vida anterior, que eu vim para consertar. Então, eu chego aqui, é a história do filho que caiu do cavalo. Quebrou a perna, mas, meu Deus do céu. Então, nós nos vemos quantas vezes com membros quebrados, porque não conseguimos trabalhar e não conseguimos juntar essas peças do quebra-cabeça que Deus coloca à nossa disposição para o nosso progresso, né? Então, essa estrutura da vida, o que nos acontece no cotidiano são atos educativos, que nós somos obrigados a tirar lições do nosso dia a dia. Porque cada vez que passa um fato, quando eu vejo esse fato no passado, que eu olho no passado, eu tenho uma outra leitura dele. Eu vejo de uma forma diferente. Falo, puxa, aconteceu isso, mas olha, foi melhor. Quantos fatos que não acontece isso? Esses jogos, essas peças do nosso quebra-cabeça. Então a vida, Deus nos dá como um brinde. É um presente para nós a vida. Esses momentos que convivemos na Terra, no planeta, e nós não nos damos conta. Então nós dizemos que a nossa vida ela é brindada por Deus e não blindada. Nós muitas vezes achamos que devia ser blindada, ou seja, fechada. Tudo acontecendo segundo a nossa vontade. Blindar. Não brindar. Brindar a Deus pela oportunidade nossa de crescimento, de entendimento. Quem de nós aqui, depois de um fato que foi um desafio na nossa vida, não melhorou? Não houve um progresso, não houve uma compreensão, não houve um novo olhar sobre a vida. Todos nós. Então, são de peças em peças, juntando, que nós vamos ver esse sentido que a vida tem e adquirindo a fé. A fé através do entendimento. Os espíritos dizem que nós não conhecemos um homem quando ele está no seu momento de conforto. Olha que interessante. Quando está tudo bem, nós não conhecemos. Nós vamos conhecer justamente nos desafios. Quando essas peças se apresentam e que nós temos vontade, às vezes, de jogar o tabuleiro.
de não montar. Então, nosso desafio está em juntar essas peças. Então, é nesse juntar, nesse organizar o quebra-cabeça da vida, que nós conhecemos o nosso verdadeiro caráter. Não quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem, todos somos bons, estamos no nosso conforto. Então, nós não somos espectadores da vida. Nós somos participantes, coadjuvantes. Nós pensamos, porque temos um planejamento reencarnatório, um plano, que tudo já está pronto, já está feito. Basta eu deixar levar, o barco andar. O barco não anda sozinho. Nós temos um plano na espiritualidade, um planejamento. Agora, quando eu faço um plano, esse plano pode ou não dar certo, depende de mim. Então, eu não sou um espectador desse plano. E a minha vida é dinâmica. Se eu vim para fazer algo, para me acertar com alguém, para resolver determinadas questões que eu tenho necessidade para o meu crescimento espiritual, vejam bem, não é para eu ficar rico, não é para eu ter saúde, para o meu crescimento espiritual, e eu não consigo, o que acontece? Há um desvio de rota, porque esse plano não deu certo. Então, a espiritualidade, o Pai do Céu, através dos bons espíritos, tentam modificar para que ainda assim eu possa ter proveito. Para que ainda assim eu aproveite a minha vida, a minha encarnação e ela não descambe. Agora, essas escolhas que eu faço, dependendo da minha fé, vejam bem. Jesus nos diz, numa das suas passagens do Evangelho, ele diz assim, a tua fé te salvou. Quando ele conta daquela mulher que tinha o fluxo sanguíneo no seu evangelho, há 12 anos havia frequentado muitos médicos, muitos especialistas e nada conseguia parar. Quando ela ouve falar de Jesus e ela passa pela multidão e toca as vestes do mestre. Vejam bem, era uma época em que mulher não tocava no homem. E a mulher com o fluxo sanguíneo era considerada impura e imunda, e não chegava perto, não saía de casa sequer. E ela sai para ir até Jesus. Porque se ele fazia tantas graças, ele concedia aos outros, por que não a ela? Então ela tinha essa fé. Aí Jesus diz a ela que a sua fé curou. Então Jesus fala da fé, quando nós acreditamos e confiamos, a fé pode nos ajudar muito. Quando eu tenho certeza, confio que algo vai dar certo. E acontece. Agora, Jesus também disse, ao lado que ele fez essa exortação à fé, ele disse, conhece a verdade, que a verdade vos libertará. Não é a fé pela fé. Jesus nos coloca a fé racional, entendendo essa fé. Eu não vou simplesmente acreditar e imaginar que acontece. Então eu tenho que entender e saber o porquê das coisas. Estudar o Evangelho, ler as lições de Jesus, entendê-la, para eu poder saber o que acontece. Porque quem já não ouviu falar de má fé? Todos nós. Então, se nós não temos a devida compreensão, nós podemos agir de má fé. Nós agimos de má fé. Quando imaginamos que a nossa vida inicia no berço e se encerra no túmulo, quantos que não agem de má fé? Porque precisa aproveitar o aqui e agora, porque a vida passa. Aliás, o tempo passa muito rápido, nós já entramos em maio, né? Até ontem nós estávamos ali celebrando o Natal, o Ano Novo, né? Com esse projeto de vida. Até isso, ano passado, nós perdemos. Quantos de nós que não perdemos a fé? Ou vacilamos um pouquinho? Não era para ter acabado o mundo? Em 2012? Era para ter acabado, né? Quantas vezes a passagem de 1999 para 2000, que o mundo acabaria, né? Então, quantas vezes a nossa fé vacila? Será que o Pai, como Criador, o organizador do universo, hoje nós não temos a dimensão do universo, nós não conseguimos ter. A gente pensa, o nosso planeta, ele é uma pontinha nessa imensidão desse universo. Galáxias, bilhões de galáxias. Quantas estrelas? Trilhões de estrelas no céu. E será? Não é só a obra de Deus. Imagina, não é a criação. É a criação e a manutenção. Porque tudo está no seu devido lugar.
anoitece, amanhece, são as estações do ano. O sol continua distante, o necessário da terra, para que nós não nos queimemos. A lua continua distante, o necessário da terra, para que não hajam ondas gigantes e não tenha condições de vida. Então, é a criação e a manutenção que Deus nos oferece desse universo. Então, com essa transição que Joana de Ângeles diz, essas escolhas que nós fazemos, nós temos que fazer as escolhas, nós temos que ter fé, mas também nós temos que ser dignos de fé, porque o Pai colocou fé em cada um de nós. Jesus, interpretando Deus aqui na terra, intérprete de Deus, que veio nos ensinar as lições do Pai como um mestre, ele nos dizia da importância que nós tínhamos de ter fé e de ser dignos de fé. Dignos de fé. Jesus dizia, vós sois luzes. Por quê? Porque ele confiou em nós, porque o Pai confiou em nós, e Jesus confiou tanto que ele aqui esteve na terra, para nos ajudar, para vivenciar, para nos mostrar. Ele foi um mestre ativo. Não deu só lições teóricas, ele participou das suas lições aqui na terra, e nos mostrou como deveríamos fazer. Então, não é a fé pela fé, é a fé raciocinada, ter a fé e ser digno dessa fé. Porque se as coisas não acontecem de acordo como eu gostaria, alguma razão tem. Então eu vou mudar esse meu plano. Se não deu desse jeito, muitas vezes, mesmo dentro de uma família, que é o nosso maior compromisso, que é o lar. Ali está o nosso templo, ali está a nossa oficina bendita de trabalho. Quantas vezes nós dizemos, não, deixa meus filhos crescerem, deixa eu me aposentar, deixa eu ter minha casa própria, deixa eu ter meu carro, que aí eu vou fazer. E é tão antes que nós temos que começar a fazer, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Então Jesus diz dessa oficina, de todo esse material educativo que está à nossa mão. Então nós não precisamos sair por aí em busca das nossas ações boas, de ser dignos da fé do Pai. Então, essa confiança que Ele deposita em nós começa pelo nosso lar, pela nossa família, por aqueles que nós atendemos, que temos condição de atender. Quantas vezes estamos numa fila de um banco, de qualquer lugar que precisamos, ou de uma via pública, de um metrô, e aparece alguém necessitado do nosso lado, precisando de uma palavra, não quer, muitas vezes, vocês vão perguntar, existe a má fé? Existe a má fé. Mas existe a necessidade ao lado da má fé. Quantas vezes os espíritos amigos não colocam aquela pessoa necessitada de uma palavra, de um sorriso do nosso lado, para que a gente possa ofertar. É o trabalho a Deus, é ser digno da fé do Pai. Quando nós fazemos, não são as grandes obras, porque as grandes obras reencarnam missionários. Nós não somos ainda missionários, pode ser que no futuro, né? Venhamos a ser, mas somos aquelas formiguinhas, aqueles vagalumes que todos juntos iluminam uma noite escura. Então o Pai, é isso que Ele solicita de nós, é o nosso trabalho de formiguinha, de vagalume, do dia a dia, na nossa família, mostrando pelo exemplo, mostrando pelo amor. E isso que nós estamos falando da nossa família encarnada, porque nós no Centro Espírita temos que falar dos desencarnados, dos nossos amigos ou aqueles que não são amigos espirituais, né? Que estão à nossa volta, uns para nos ajudar, outros para nos espreitar. O momento em que pode dar o bote e fazer por mágoas do passado, né? O momento em que pode nos acuar e que pode colocar aquelas minhocas na nossa cabeça, para quê? Para que você vai no centro perder tempo? Para que você vai falar com fulano? Nossa, ele não foi ríspido com você? Então, muita atenção. Muita atenção, que por mais fé que nós tenhamos, cada um de nós tem o seu anjo da guarda, tem os mentores de uma casa que nos auxiliam, mas também nós temos aquelas dificuldades do passado. Então, é muito importante sermos modelos não só para os que estão vivos, mas para aqueles que estão na espiritualidade também, que nos rodeiam, nos acompanham e assimilam todos os nossos atos e atitudes.
Jesus diz também, numa das passagens, né, daquela fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem nunca ouviu dizer? Tão linda essa passagem, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, e disseres a este monte, passa-se daqui para ali, e ele passará. E a gente pensa, mas mudar um monte de lugar é muita pretensão, né? Mas quando a gente avalia o monte como um monte de problemas, dependendo de nós, do nosso enfoque. Se nós nos afastarmos um pouco, a gente vê o monte um pouquinho menor. Se nós chegarmos muito perto, o monte toma uma proporção enorme. Então, esse monte que Jesus fala com a nossa fé são as dificuldades que nós temos. As dificuldades de relacionamento, as dificuldades de saúde, as dificuldades financeiras. São os desafios que no nosso dia a dia nós temos que ser dignos da fé que o Pai colocou em nós e ter a fé de que tudo é passageiro, tudo vai resolver. Mas o espírita pensa assim, bom, se eu não resolvo nessa vida, eu vou resolver na próxima. Eu tenho outra encarnação. Mas será que a gente vai querer esperar uma próxima? A próxima, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para vir a próxima. Lá em cima, a gente fala lá em cima, não sabe se é lá em cima, se é aqui do lado, se é do outro, a Terra não gira, não vira em volta do Sol. A gente não sabe bem onde é. Mas nesse nosso projeto, nós temos tempo suficiente. Mas só que saindo daqui para lá, nós vamos entrar no fim da fila, infelizmente. Porque lá não tem fila especial, não tem fila de idoso. Viu, Jurandir? Não tem. Vai ter que ir para o fim da fila. Não adianta alugar bebê para pôr no colo, pegar criança emprestada que mãe com o filho no colo. Não adianta. É uma ordem justa de Deus, é a justiça divina, né? Então não existe aquela fila. Uma fila imensa até a nossa próxima oportunidade, ter de novo, né? E assim, e a encarnação não é aleatória. Porque são aqueles espíritos que necessitam estar juntos, em que precisam estar ali, né? Que precisam. Não é que nós vamos sair daqui, voltar para lá, voltar para aqui, não é tão rápido assim. Quantas vezes demora centenas de anos, né? Centenas de anos para nós voltarmos aqui. Então a doutrina espírita nos dá essa abençoada visão cósmica. Ela mostra o homem cósmico. Quando se fala dessa transição, vejam bem, como tudo isso que nós vimos no livro dos Espíritos, né? Se fala dessa transição, então vai ser uma punição, quer dizer que os ruins não vão mais estar aqui. Então a gente percebe que não é uma divisão de ruins e de bons, são de intenções, são de espíritos que têm necessidade de estar aqui ou ali, por afinidade, por sintonia, por evolução. Então, se a Terra evolui nesse patamar, aquele espírito que não acompanha essa evolução, que não age pelo amor, que não age nas leis de Deus, ele não tem mais condição de ficar aqui. Então, a sua própria sintonia vai encaminhá-lo para um outro mundo, para uma outra morada da casa do Pai. Não por castigo, para que ele recomece a sua tarefa, para que ele recomece a sua caminhada. E ainda nesse recomeço, ele vai ajudar aqueles outros que estão recomeçando junto com ele, né? Então, essa visão da lei de Deus, que é a lei de justiça, de misericórdia, de amor e de compaixão. Porque essa compaixão Deus tem conosco. Quantas vezes nós não ouvimos dizer, Deus não dá a cruz maior do que nós podemos carregar nos nossos ombros. E isso é o nosso plano reencarnatório. Então, todo esse processo que aqui acontece, nós participamos, nós pedimos, e quantos de nós não trazemos parte dele? Porque a outra parte nós não teríamos estrutura para aguentar. Então, aquelas suaves prestações, dividimos. Mas agora, se a gente divide em prestação e não consegue nem pagar a prestação, aí o leão abocanha, né? Agora, a fé, quando a doutrina diz dessa fé racional,
A fé não é uma intolerância com as outras religiões. Porque se nós avaliarmos, a maior parte fala do bem e de Deus, a maioria. Então a fé não é ser intolerante. Ah, eu acredito, olha, eu fui lá no centro, puxa vida, mas é tanta coisa lógica, lúcida que a doutrina mostra. Ah, eu vou querer, sabe o quê? Que o meu irmão vá lá e que ele escute, que ele sinta a mesma coisa que eu sinto. Será que acontece isso? Nem meu irmão, nem meu filho, nem meu pai, porque cada um é único e cada um está num processo de amadurecimento tal que não adianta forçar. Vem pelas próprias pernas no momento certo. Então, se eu quero ajudá-lo, eu ajudo através das preces, através dos meus exemplos, do exemplo que eu dou em casa, no lar. Aí ele vai perceber que alguma coisa está diferente, mudando, e talvez até se interesse de conhecer o que está me levando, o que está me motivando a mudar dessa maneira. Então, essa intolerância, a doutrina espírita não prega de forma nenhuma. Todo lugar que se fala de Deus, que se fala do amor, é válido. Quantos que frequentam a uma casa espírita e que de repente vai a uma benzedeira porque o filho está com quebrante? Será que fez um mal, querendo curar o filho? De espécie alguma. Se aquela senhorinha que pega um ramo de arruda e dá uma benzida e a criança melhora, o que ela fez? Ela fez uma oração. Ela fez uma oração. Então, se nós procurarmos, em qualquer lugar, nós estamos falando desse universo, o CPF de Deus, será que existe? A gente encontra o CPF de Deus? Não encontra, porque ele está em todo lugar que se faça o bem. Então, essa perseverança que eu tenho no bem, se aquele meu amigo, amor, conhecido, colega de trabalho, resolveu, por bem, frequentar uma outra doutrina que não seja a minha, mas eu percebo que isso está fazendo bem para ele, eu posso tentar mostrar para ele algumas coisas, falar da coerência, mas nunca forçá-lo. E de forma alguma ser intolerante. De forma alguma. Então, essa compreensão, pode ser que eu não aceite também o que ele escolheu. Mas eu tenho que compreender e tenho que respeitar a escolha de cada um. Né? Então, tem um livro para ilustrar o nosso tema de fé, de perseverança, da transição por que esse planeta passa. Tem um livro do Divaldo Pereira Franco. Esse livro, ele chama-se Loucura e Obsessão. E ele é escrito por um espírito, Manuel Filomeno de Miranda. Esse Manuel Filomeno de Miranda, ele é um psiquiatra. Ele foi psiquiatra na Terra, trabalhou em sanatório e continua trabalhando nessa parte de psiquiatria no plano espiritual. Então, nesse livro, eles contam um fato verídico que acontece, que ele trabalha, o Manuel Filomeno de Miranda, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes. Quem nunca ouviu falar, né, do médico dos pobres, né? Que continua ainda com os seus afazeres no plano espiritual, embora ele já tivesse condições de nem estar mais aqui na Terra. Ele já poderia estar em outras orbes mais evoluídas e mais felizes. E ele faz questão de estar aqui conosco, que ele diz que enquanto houvesse alguma lágrima aqui na Terra, ele aqui estaria conosco para ajudar a secá-la, né? Então, esse espírito de luz, ele leva Manuel Filomeno de Miranda para mostrar um caso, para ilustrar, porque o Manuel está estudando, né, isso no plano espiritual. Então ele mostra um trabalhador da doutrina espírita, o Joaquim Fernandes. Ele trabalhava numa casa espírita como médium receitista. Ele recebia o espírito e receitava, ajudava inúmeros pobres. Muito bem. Um belo dia, a sua filha de 5 anos, ela contraiu difteria. E difteria, nessa época, ela era letal. Ela matava. O pai ficou desesperado. O médico passou a noite
no hospital e disse que ela não teria jeito, com febre, convulsão, passando muito mal. O médico diz, eu voltarei na manhã seguinte para assinar o atestado de óbito. Ele ficou desesperado. Ele rezou, ele pediu para o doutor Bezerra que ajudasse ele, que a sua filha que fizesse alguma coisa. E que pedisse a nossa mãe, Maria Santíssima, ela que teve o seu filho, né, sofrendo tanto, que ela se sensibilizasse com o sofrimento dele, que era pai, que queria. Como que poderia acontecer isso? Ele é um trabalhador, ele ajudava os outros. Aí veio a emissária do alto, de Maria, e diz a ele que era melhor que a sua filhinha Sara partisse nesse momento, que ele tivesse fé, que a coisa melhor para ela seria, nesse momento, que ela partisse. Ele não se conforma com a resposta. E ele diz, mas eu trabalho, eu ajudo os outros, eu ajudo a cara. Quantos que passaram lá pela casa espírita, que eu fiz o receituário, e que sararam e que eu curei, a minha própria filha me é negado. Pedindo nessa insistência tão grande, volta ao emissário e diz, foi-lhe concedido uma moratória para sua filha, porque isso também acontece. Existe moratória onde espíritos ficam um tempo a mais, ou diminui o seu tempo também de permanência aqui no planeta. Então foi concedida essa moratória para sua filha. Mas ela é uma pessoa muito frágil. Ela não tem estrutura para passar por determinadas situações. Mas ele se compromete, ele fala, não, mas eu vou criá-la dentro da doutrina espírita. Eu vou mostrar para ela que a vida não é só isso. Enfim, vou falar da reencarnação, vou educá-la no espiritismo, vou acompanhar todos os seus passos, não vou descuidar dela, de modo que não aconteça nada de errado nessa vida com a minha filha. E assim foi feito. E a sua filha foi crescendo e ele foi cumprindo a promessa. Joaquim Fernandes sempre ao lado da filha, levando com ele ao centro, fazendo evangelho no lar, tudo o que era possível ele fez. E a menina realmente se tornou uma moça muito equilibrada. E Dr. Bezerra de Menezes apresenta um quadro para Manuel Filomeno de Miranda, onde essa jovem, aos 25 anos, veio se suicidar. E deixa uma carta para os pais pedindo perdão, que eles tinham feito todo o possível para ela, mas que ela não aguentou, porque ela encontrou um amor, um grande amor da sua vida, mas que ele já estava casado, com a família constituída e com filhos. E como ela não queria entrar na vida dele e destruir a sua vida, ela preferia destruir a dela. E aí o Dr. Bezerra explica para Manuel Filomeno de Miranda, ela já era previsto que ela encontraria esse amor que é antigo do passado nessa encarnação. E ela não teria suporte para sustentar esse episódio. E ela já vem de um passado de suicídio. Então ela já tem essa tendência. Então era importante que ela desencarnasse aos 5 anos para se retemperar na espiritualidade, se fortalecer e depois de um tempo voltar à Terra. Então, assim somos nós. Quantas vezes o Pai do Céu está nos colocando aquela bênção, está nos colocando algo de bom, de positivo na nossa vida e nós não estamos aceitando. Então seja feita a sua vontade, a sua é minha, né? Nós pensamos, a sua é a minha, não, a sua é a vontade do Pai. Porque o Pai está vendo além. Nós temos a nossa visão aqui agora. É aquele pedacinho do quebra-cabeça. É aquele pequeno pedaço. E o Pai tem o todo. Ele já tem nós pronto, conhece. Ele conhece a fibra mais íntima da nossa alma. A nossa boa fé e a nossa má fé. Ela é vista espiritualmente de uma forma muito clara. Quando eu faço algum ato, embora pareça bom para a sociedade, mas que eu estou agindo de má fé, isso é percebido pelo alto e pelos espíritos. Então não adianta tentar esconder. Diante de Deus somos
transparentes. Então, temos que sempre ter essa boa fé, acreditar no Pai e nunca deixar de acreditar que Ele quer sempre o melhor para nós, como filhos seus que somos. Que Jesus nos abençoe. Fica por aí. Fica aberto, muito bem. Com certeza vai ter perguntas, né? Acredito, né? Pronto, lá vem. Ótimo. Bom, boa noite. Não é bem uma pergunta assim, mais um esclarecimento. Você falou desses maus espíritos que às vezes ficam ali falando e tal. E aí, às vezes eu me pergunto, será que às vezes isso também é para testar a nossa fé, para ver como é que a gente enfrenta isso? Eu sei que numa outra ocasião, numa outra palestra, acho que você mesma falou que a gente tem que fazer muita oração e tal. E aí eu queria falar um pouco mais sobre isso. Então, algo além da oração? É porque a gente precisa mudar a nossa conduta, mudar os nossos pensamentos? Exatamente, isso mesmo. Você fez uma pergunta-resposta. Já está contemplada a resposta na pergunta. É isso mesmo. Porque o que atrai os espíritos? É a nossa vibração, né? O nosso padrão vibratório. Por isso que se recomenda tanto a oração. Mas Jesus não recomendou só a oração. É orai e vigiai. É a oração e a vigia também. É o nosso pensamento. O pensamento é uma energia, uma força criadora tão grande. Os espíritos dizem que nós pensamos e já criamos a situação. Quando um assassino está planejando um crime, esse planejamento já aparece esse crime num determinado plano. E ele já se concretiza ali. Antes de fazer materialmente, já é concretizado. Assim é com os nossos pensamentos, né? Então, quando eu estou pensando mal, olha, quer ver um exemplo? Quando eu penso, pessoas que pensam muito em doença, o que acontece? Às vezes não é nem espírito mau, né? São espíritos equivocados, espíritos doentes, necessitados. Por quê? Porque ela tem aquele campo de proximidade, de afinidade. É sintonia. É uma lei muito, muito presente em tudo que nós fazemos. A intenção com que nós fazemos as coisas, né? A intenção, com que intenção que eu vou a uma casa espírita? Eu vou porque hoje é segunda-feira e eu vou ficar livre o resto da semana? Será que adianta isso? Nós recebemos os bons fluidos, recebemos aquele passe, aquele magnetismo, aquela energia do passe tão salutar. Se eu vou... Quanto a gente vê, às vezes, pais trazendo filhos arrastados? Não funciona. Então, essa fé, essa energia, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo, para eu poder receber também, né? E essa fé, e esse acreditar, é acreditar em tudo na vida. É acreditar que eu vou sair de casa, que eu vou estar bem, que eu vou tomar uma condução. A oração, eu não preciso parar meia hora de manhã para orar, para pedir. É pedir proteção a Deus, me ligar, ter bons pensamentos, né? Tá ligado? E isso faz parte da fé também. Por quê? Porque eu acredito nessa sintonia. Eu, como espírita, eu sei que para cada encarnado tem 4 desencarnados. E eu vou chamar por companhia aqueles que se afinizam comigo. Tem um ditado que diz assim: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. A doutrina virou esse ditado. Ela diz: diz-me quem és, que eu te direi com quem andas. Muito bem, mais alguém que tem alguma colocação, uma pergunta? Um minutinho, se alguém quiser falar, e podemos encerrar. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela palestra. Eu não entendi muito bem a parte do 1 encarnado para 4 desencarnados. Desculpa. Ah, tá. Eu queria entender um pouco. Bonitinho. Isso mesmo. Porque assim, nós estamos encarnados aqui na Terra, né? Para cada espírito encarnado, existem 4, na erraticidade, 4 espíritos sem matéria, que estão desencarnados, esperando o momento da reencarnação. Né? Não quer dizer que são 4 que estão... Não 4 que vão reencarnar. Mas existem muitos espíritos nos rodeando na psicosfera. Proporção, é uma proporção. Existem 4 na psicosfera, né, que estão aí.
Então, onde vai? Nós ainda temos a limitação da matéria. Se você quer ir a algum lugar, se você quer ir a uma igreja, você tem que pegar uma condução, você tem... Agora, o espírito, o tempo e o espaço é muito relativo para o espírito. Por isso que a gente fala, dependendo da sua sintonia, o espírito se liga com você. E isso não quer dizer que ele esteja ao seu lado. Isso a gente tem que entender também. Quando a gente fala se liga, às vezes eu falo, não, vai estar aqui do meu lado, vai montar no meu pescoço, vai estar, não. São espíritos que têm a mesma sintonia, que se estabelece essa ligação. Sabe como que é uma teia de aranha? Tem um espírito que diz isso, que se a gente visse o plano espiritual, a ligação que nós temos encarnados, que é uma enorme e complexa teia de aranha. Por quê? Porque muitas vezes você está recebendo, você fala, o meu obsessor está aqui. Às vezes ele não está aqui, ele está tão lá longe, você está recebendo, porque você está ligado por esse fio, que não tem medida, que ele não tem tantos metros ou quilômetros, né? Às vezes está muito distante. Você está obsediando também. Você está ligado. Então, 4 nesse sentido, que não estão encarnados, mas que pertencem à humanidade, aqui da Terra. Deu para entender? Muito bem. Então, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, né? Acho que é um tema para se pensar bastante, para se refletir. E quando se fala sobre fé e perseverança, se fala a fé é é a principal virtude teologal, né? Aquilo que nos liga com o nosso Criador e que nos liga com tudo aquilo que nós acreditamos, que nos transforma, nos reforma intimamente. Então vamos agora, nesse instante, queridos companheiros, vamos externar essa nossa fé, esse nosso amor. Através de quê? Através dos nossos bons pensamentos, como a nossa companheira colocou. Quando nós pensamos, nós estamos formando quadros vivos. E quando nós pensamos com amor, nós estamos liberando dos nossos corações, né, daquele plexo cardíaco, onde se produz todos aqueles fluidos amorosos, e nós vamos levar esses fluidos amorosos para aqueles lugares, para aquelas criaturas a quem nós vamos pensar nesse momento. Isso é vibrar. Então, meus queridos irmãos, queridos companheiros em Jesus, vamos nesse momento vibrar muito amor para todas aquelas criaturas que se encontram nos leitos dos hospitais, aquelas criaturas que se encontram enfermas, que podemos dizer são tantas, milhares, milhões, mas a nossa fé, o nosso amor, através dessas vibrações que a espiritualidade conduz até eles, será um bálsamo, será um alívio, um conforto. Vamos também, queridos irmãos, vibrar para outra qualidade de enfermidade. Não é a enfermidade da matéria, é a enfermidade da alma, do espírito. Aqueles nossos irmãos que se encontram à margem da sociedade, à margem das leis de Deus e dos homens, separados ou não, ainda pelas ruas, mas presos naquelas situações terríveis de danos morais que eles mesmos se causam. Então eles precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão, das vibrações tão benéficas, para que essas chagas possam ser saturadas, possam ser curadas, e que o amor do Mestre Jesus, que é o nosso exemplo maior, os cubra com essas vibrações tão benéficas. Vamos vibrando também por aquelas criaturas que não têm um lar, se encontram pelas ruas, debaixo dos viadutos, cercanias do metrô, às vezes presas pelo vício, porque já estão tão degradadas moralmente. Vamos levar nossas vibrações de amor até elas, para que elas possam se recompor, para que essa fagulha, essa centelha
de luz possa tocar-lhes as fibras mais íntimas dos seus espíritos e que possam, a partir daí, fazer um novo amanhã, uma nova jornada. Vamos vibrando por esse nosso planeta Terra, que nos acolhe com tanto carinho, a nossa Mãe Terra. Vibrando amor pelo planeta todo, pela natureza, pelo reino vegetal, pelas águas, pelos nossos irmãos animais, por tudo que cerca de belo e maravilhoso que tem esse nosso planeta que nos acolhe. Vibremos por ele, queridos companheiros. E vamos vibrar também agora pelos nossos lares, para que toda essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia, esse amor que está envolvendo esse ambiente seja transportado para os nossos lares, beneficiando aqueles nossos familiares que ali estão, aquelas pessoas que vivem no nosso lar, nossos parentes, amigos, todos que estão ali, impregnando todos os objetos, as paredes, com essa luz divina. Finalmente, queridos irmãos, vamos vibrar por essa nossa casa de oração, essa nossa casa do caminho, esse templo de portas abertas, que um dia todos nós adentramos pela primeira vez, fizemos desse lugar, dessa casa do caminho, a nossa casa, onde aprendemos, exercitamos o amor, exercitamos o carinho, exercitamos a fraternidade. E que Jesus, nosso Mestre maior, possa sempre envolvê-la com muita luz, vibrando muito pelos guias que cuidam dessa nossa casa e cuidam de nós. Que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai. Vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, visualizando sua figura tranquila e serena, dizendo-lhe muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais, e muito obrigado por toda a graça que recebemos. Graças a Deus. Assim nós vamos aguardando.